Olá, muito boa noite. Começa agora o Frente a Frente, que recebe o Padre Rogério de Melo, da paróquia Santo Antônio de Pádua, da cidade de Praia Grande. Vamos falar sobre jubileu, liturgia, Papa Leão XIV, entre outros assuntos. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado. O senhor celebrou a Santa Missa na Rede Vida, o senhor veio de Santos até aqui, da Diocese de Santos, numa caravana muito especial para conversar com a gente nesta noite. Vamos falar de liturgia? Qual que é a diferença dela entre as outras formas de oração que nós temos na igreja, padre? Primeiramente, uma alegria muito grande poder ter rezado a missa no Santuário da Vida. Já assisti pela TV muitas vezes, mas foi uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E depois sobre o jubileu, né, que você pergunta. Eu comecei sobre a liturgia. Eu quero saber como ela diferencia das outras formas da gente orar na igreja. A liturgia, para nós católicos, tem uma importância muito grande. E ela vem em primeiro lugar, sempre. E nós olhamos para a liturgia como algo que pertence à igreja, não nos pertence. A nós cabe apenas rezar aquilo que está previsto. Diferente de outras orações que são espontâneas, são pessoais, já a liturgia ela é preparada pela igreja e cabe a nós dar vida àquilo que já está previsto, é institucionalizada. Como que Cristo atua na celebração litúrgica, padre? Cristo é o centro. Quando o padre eleva o cálice, eleva o pão já consagrados, corpo e sangue de Cristo, o padre fala, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A missa é cristocêntrica. Então, Cristo atua, Cristo age por meio do sacerdote, por meio da palavra proclamada, por meio da presença real dele na Santíssima Eucaristia, por meio dos gestos, por meio das palavras, da homilia. Cristo está presente na liturgia, na missa. Vamos falar das músicas. Tem uma relação entre a liturgia, o tipo de música, o tipo de canto? Qual é a presença e a importância da música? A igreja pede, é uma direção, né? A igreja pede que a música se aproxime cada vez mais do canto gregoriano, é a tradição da igreja. O canto gregoriano precisa ser a base, os cantos precisam se aproximar, no sentido de serem suaves, de falarem a palavra de Deus, de não precisar de muitos instrumentos, mas a base é sempre o canto gregoriano. Embora haja uma enculturação muito grande, se adapta à cultura de cada país, de cada região, né, cada cidade. Muitas vezes distancia-se um pouquinho, ou às vezes bastante, né, do canto gregoriano. Mas o senhor vê como um problema isso ou como uma adaptação mesmo para atender mais os fiéis e o lugar onde se está? Não, a enculturação é bonita, né? A igreja não chega para mudar, a igreja chega a partir da cultura do local, aproveita dos costumes locais para rezar a liturgia. Porém, existe a música sacra, né? A música precisa ser sacra, precisa ser os textos litúrgicos, não pode trazer um ritmo que não pertence à sacralidade, não pertence à liturgia. Há vídeos na internet que mostram essas coisas. O padre puxa um tom, ou puxa uma melodia mais tradicional da igreja e de repente vem um ritmo muito diferente. Então essas coisas prejudicam. Porém, a música, aproveitando daquilo que é local, não há nenhum problema. É até uma riqueza, né? Pegar aquilo que é local e transformar em sacralidade. Eu vou chamar a jornalista Rosana para participar da nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Rogério. Boa noite a todos que estão acompanhando Frente a Frente aqui pela Rede Vida. E nós já temos participação. É a Sheila Daiane que faz a pergunta.
Meu nome é Sheila, sou de Praia Grande e minha pergunta é: como um cristão deve atuar, se comportar durante a celebração litúrgica? Sheila, primeiro compreender que a missa, a liturgia é contemplar a presença real de Cristo. Nós estamos em torno da presença, é o encontro com Deus. E é que exige de cada pessoa uma preparação, tanto espiritual, essa preparação começa em casa, a preparação, o exame de consciência, então essa preparação para ir, também a vestimenta, é um local próprio, que exige uma preparação própria, e depois como participar melhor da celebração. Tendo essa preparação anterior, naturalmente, dentro do espaço sagrado, a pessoa já vai ter aquele respeito, né? Ela tendo consciência que é um encontro com o Senhor, haverá alegria, haverá cantos, haverá um bom dia, uma boa tarde para quem está do seu lado ali, né? Chegar na comunidade, mas dentro de um respeito, um silêncio sagrado, um prestar atenção naquilo que está sendo proclamado, um prestar atenção naquilo que está sendo vivido naquele momento. Então a preparação é muito mais interior, tendo consciência do que é, então ela já participa daquilo com mais respeito, com mais clareza no seu coração. A hora que o senhor falou de uma pessoa se preparar, ter um entendimento, ter um silêncio. Nessa vida que a gente vive, toda atribulada, num ritmo acelerado, o senhor percebe nas suas orações, quando o senhor está presidindo a missa, que as pessoas elas estão mais impacientes até para se conectar com Deus e descobrir esse silêncio na hora que tem que estar lá no templo da igreja? Sim. A vida hoje é bem agitada, é muito mais. Eu penso que em tempos anteriores, a tecnologia, tanta coisa, então há assim, uma agitação interna, uma ansiedade. E depois que você chega no espaço sagrado, para muitas pessoas é difícil separar lá fora com esse lugar que estamos. Então, há lá fora, assim, o que se vive interiormente lá fora atrapalha muito o que vamos celebrar. Claro, né? O ser humano traz para a liturgia, para a missa, aquilo que ela vive. Mas muitas pessoas não conseguem silenciar o coração, a mente, diante dessa sacralidade. Até o Evangelho, não se perturbe o vosso coração. Conseguir silenciar o coração e focar nas palavras, naquilo que vai ser proclamado. E eu observo muito na igreja, né? E cobro bastante sobre isso. Há uma correria, um vai para lá, vai para cá, os músicos que vai ao banheiro na hora da homilia, na hora da proclamação da palavra, fica passando música durante a celebração, enquanto está proclamando, está lá dedilhando baixinho, assim só para, né, ver as notas. É difícil conciliar tudo isso, difícil o povo entrar para a celebração, silenciar e agora entrar num ambiente mais orante. Isso próprio da cultura, né, de cada local. Esse silêncio nos permite ficarmos mais conectados e próximos a Deus? Com certeza. Deus age através da beleza, através da ordem, através do silêncio. Deus age através do rito, que é muito bem pensado, muito bem elaborado. Então, quando a pessoa consegue deixar um pouquinho o seu mundo lá fora e entrar em contato agora com Deus, Deus já está nela, né? Mas esse tomar consciência dessa presença ajuda muito a pessoa a ir para casa mais abastecida, mais preenchida, com um novo vigor para voltar para os seus afazeres. A missa tem essa intenção, né? Em primeiro lugar, de se colocar na presença de Deus. E na presença de Deus você recuperar suas forças para viver este mundo, não tendo foco neste mundo. O foco é outro, né? É além disso, mas saber viver neste mundo
na presença de Deus. E a liturgia é esse novo vigor que a gente precisa. Esse novo vigor que a gente precisa, a liturgia também tem cores. Vamos Sim. falar das cores para cada ocasião, para a gente aprender um pouquinho, Padre? Sim. Até para sabermos nos portarmos certinho durante a missa. Você falava, né, dessa agitação. Essa agitação faz com que as pessoas não vivam esse tempo que estamos vivendo. E aí ela percebe que é um tempo especial. Quando ela chega na igreja, ela vê o padre com a cor roxa. Nossa, hoje é tal festividade, solenidade. Então a igreja vive o ano litúrgico, são datas específicas, né, o calendário. E dentro desse calendário vivemos então já as datas determinadas. Por exemplo, agora o tempo pascal. As cores acompanham o tempo pascal, o tempo quaresmal. Então cada tempo na igreja as pessoas percebem através da cor, da vestimenta do sacerdote. O tempo pascal, por exemplo, a cor branca. Lembra a solenidade, a festividade, a ressurreição. E depois tem todas as outras cores, né? Se há espaço para a gente poder falar. Pode falar sim, fique à vontade. O vermelho lembra o martírio. Penso que agora todos viram os cardeais, todos de vermelho. Lembra também o entregar a vida por Cristo até o fim. O dourado, que substitui o branco nas grandes solenidades da igreja. O roxo, o tempo mais de penitência, que é Quaresma e Advento. Então, essas cores identificam o que estamos celebrando no momento. E ajudam sim, a dar o tom. Por exemplo, no tempo quaresmal, a música deve ser mais contida, mais suave, para ajudar o povo a entrar nesse mistério. Tempo pascal, a música pode ser um pouco mais viva, sem perder a sacralidade, né? Mas um pouco mais viva, dando o tom do que estamos celebrando. Ótimo, eu vou chamar a Rosana, que temos mais perguntas de casa, Rosana. Sim, temos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Praia Grande, que está participando aqui com a gente. A pergunta agora é da Meire Ramalho. Boa noite, meu nome é Meire, sou da Praia Grande. Eu quero perguntar ao Padre Rogério sobre uma fala do Papa Leão XIV. Ele disse que precisamos restaurar o mistério na liturgia. O Padre Rogério podia falar um pouco sobre isso? Sim, Meire. Obrigado pela pergunta. Restaurar o mistério na liturgia. O Papa Leão já tem demonstrado a sua seriedade, aliás, todo o Papa, né? Mas já mostrando assim um pouco das suas características, o cuidado que ele tem com algumas coisas, especialmente com a liturgia. Ele é agostiniano, então demonstra mais silêncio, mais um aprofundamento na liturgia. E quando ele ainda não houve uma explicação aprofundada sobre esse assunto, mas o que ele quer dizer, que é a linguagem de toda a igreja, é que a gente tem que voltar ao mistério. O mistério é contemplar a presença real de Jesus, a presença real de Deus na liturgia. A missa é isso, né? É contemplar o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição. É contemplar a presença de Deus. E nesta presença há um grande mistério. O mistério é aquilo que pode ser conhecido, mas que ainda há muito por conhecer. É a presença de Deus. E esse recuperar o silêncio, recuperar a tradição, o significado daquilo. Eu penso que essa frase do Papa ainda vai ser assunto de muitas palestras, porque ele quer voltar às fontes do significado, da centralidade da liturgia. Falando de liturgia, vamos falar dos gestos, o significado deles na Santa Missa. É também importante, né, na missa.
a pessoa compreender os gestos, as posições do corpo, a melhor forma de participar da missa. A missa ela é toda gestual, e cada gesto significa alguma coisa. Começa com a procissão de entrada. Todos caminhamos em direção a algum lugar, caminhamos em direção ao altar. E essa caminhada, sempre à frente uma cruz, estamos em direção ao Senhor, à cruz, ao sacrifício. Então a caminhada que é feita, e dentro da missa há as várias caminhadas, o povo se levanta, em alguns lugares, né? Hoje já não tem muito mais isso, mas o povo se levantava também para ir levar a sua oferta diante do altar. Representa essa caminhada do povo de Deus. Depois, as pessoas, o estar em pé na celebração, é a prontidão para ouvir, a prontidão para obedecer, para viver o que Deus quer. Sentados, a prontidão para acolher o que Deus tem a dizer. Gestos com as mãos, a postura do penitente, né, as mãos unidas. A gente vê muito o padre, os coroinhas, os diáconos, sempre com essa a postura daquele que está servindo, que está a serviço. Também o povo também pode seguir o mesmo gesto. O se ajoelhar durante a celebração. Nos ajoelhamos em alguns momentos no ato penitencial. O fiel pode se ajoelhar, é o reconhecer-se pecador. Na hora da consagração, a gente percebe na Assembleia, assim, só não se ajoelha aquele que não tem fé ou que tem algum problema de saúde no joelho ou alguma coisa. Mas se ajoelha, então, o motivo, a presença real do Senhor sobre o altar. E há muitos outros, né, que pode ser também mais devocional, abaixar a cabeça diante de algum momento, os gestos que fazemos, o sinal da cruz, tudo tem um significado, tudo fala na liturgia. Rosana, temos perguntas? Sim, a pergunta agora é de São José do Rio Preto, da Ermaê. Boa noite, Padre Rogério. A sua bênção. A minha pergunta é a seguinte: é realmente necessário erguer as mãos na hora de rezar o Pai Nosso, assim como o sacerdote? Deus abençoe. Não é necessário, mas também não é proibido. No Missal Romano não tem nenhuma recomendação, não tem nenhuma rubrica falando se é para erguer a mão ou não. Porém, agora na nova instrução geral do Missal Romano, a nova versão, a nova edição do Missal, tem mais uma alocução que o padre fala, que pede literalmente para os fiéis erguerem as mãos. Elevemos as mãos e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Porém, é livre, o fiel não é obrigado, mas também não é proibido. Se ele quiser levantar, levanta, se não quiser, pode permanecer assim. Mas hoje há um costume que o padre convida, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. E Pai Nosso, o padre eleva as mãos e naturalmente o povo eleva também, mas não há nenhum problema em elevar as mãos. Embora alguns insistam que o elevar as mãos é o gesto do sacerdote apenas. Sim, elevar as mãos na liturgia é o gesto do sacerdote, que intercede pelo povo, em nome do povo. Porém, na liturgia, os gestos acompanham a palavra. Aquele que fala, faz o gesto. Se o padre reza Pai Nosso e eleva as mãos, então aquele que está rezando, o fiel, também reza e faz o gesto. Sempre assim na liturgia. Então é livre de cada fiel. Quiser permanecer com as mãozinhas assim, abaixadas, ou elevar as mãos, não há nada que proíba nem que obrigue. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, direto de São José do Rio Preto, que hoje recebe o Padre Rogério, que veio da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Padre, no primeiro bloco falamos sobre a importância da liturgia, ritos. Vamos falar deste momento que a Igreja Católica vive em todo o mundo, que é o Jubileu da Esperança. Linda escolha do Papa Francisco, quando ele escolheu e o que ele nos pede tanto por a esperança, Padre? Sim.
Estamos vivenciando este ano e com muitos acontecimentos, né? Especialmente a morte do Papa Francisco, a eleição do novo Papa. Mais um ano cheio de esperança, e é isso que fala o Jubileu, o tema, o Jubileu, Peregrinos de Esperança. Somos aqueles que levam a esperança. O Jubileu já está sendo falado, compreendido, e como é importante nas paróquias que aconteçam formações, instruções para o povo, para dizer, né, a beleza, o que é e a beleza do ano jubilar. O Jubileu é o ano santo, e o Papa Francisco sempre teve nos seus lábios, né, em todas as suas falas, a importância da gente ter esperança. Fé e esperança são virtudes teologais, e a fé é a presença de Deus, é crer na presença real do Senhor em nós. A esperança é esse olhar positivo, não como um sentimento, mas um olhar positivo, que a presença de Deus é providente, que a presença de Deus nos fortalece para enfrentar as coisas. Então o ano jubilar é esse tempo de renovação, de novo vigor, de revisão da vida, uma renovação da igreja. E que bom que aos poucos vai se espalhando, vai chegando a muitos lugares, essa compreensão. Fé e esperança caminham junto ou não necessariamente? Caminham juntas. E as duas coisas, né, elas não vêm assim do nada, a gente precisa buscar. Fé e esperanças, sendo virtudes, são graça de Deus. Deus nos concede. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa estar na presença de Deus. A fé é isso, me faz dizer, Deus é. Eu creio. Deus concede-nos um lugar, concede-nos a salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é fé, e creio na presença dEle. E a fé cria em mim, reaviva em mim uma esperança. Então elas caminham juntas. Se elas caminham junto, como não perdê-las diante das dificuldades, das perdas da vida, sejam materiais, sejam pessoais, emocionais. O mundo anda ansioso e depressivo. Como não perder então essa fé e essa esperança, que são virtudes que o senhor acabou de nos ensinar? Sim. E por causa dessa desesperança, é que muita gente vai deixando a igreja, vai deixando esse caminho com Jesus Cristo. Para quem já está na caminhada, com toda certeza pode dar belos testemunhos de ter passado por problemas difíceis na vida, mas ter assim, em quem segurar, em quem se reafirmar, essa esperança de que essas dificuldades vão passar. O segredo para todos nós que passamos, às vezes passamos por problemas e a gente não sabe muito bem o caminho que a gente toma. E por mais que a igreja fale, né, Jesus fala no Evangelho, especialmente hoje, que ouvimos na liturgia, não se perturbe o vosso coração. Mesmo assim, o nosso coração, quando enfrenta um problema, é difícil você lembrar dessas palavras e entender. Mas há um segredo, sim. O segredo é você não se distanciar, mesmo às vezes com dúvidas ou com o coração um pouco entristecido, uma certa briga com Deus, porque o ser humano passa por isso, e não há nenhum mal nisso, mas o segredo é permanecer nessa presença. Essa presença faz com que eu veja uma luz, com que eu veja um caminho à minha frente. Aquilo que é muito triste é que quando a pessoa passa por isso, muitas pessoas, elas tentam encontrar essa esperança, essa fé em alguns lugares, em algumas pessoas, em coisas. Elas se distanciam de Jesus. Então a palavra do Papa é muito clara em relação a isso. É proximidade. A esperança é proximidade, a fé é proximidade. Enfrentando os problemas da vida,
buscar a proximidade, não sair da proximidade. Mesmo que ainda não esteja vendo luz, mas permaneça na proximidade e verá a luz. Vou chamar a Rosana para participar da nossa entrevista. Rosana, temos perguntas de casa? Temos sim, e a comunidade de Praia Grande, feliz com a participação do Padre Rogério aqui no Frente a Frente, enviou várias perguntas. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Leandra Dijan, que está acompanhando, a Márcia Queiroz, a Rosimeire Teraski. E a pergunta agora é da Maria Goretti. Meu nome é Maria Goretti, moro em Praia Grande, São Paulo. Padre Rogério, qual a importância do ano jubilar para a Igreja Católica? Uma pergunta bonita essa. Por quê, né? Qual a importância? O ano santo, o ano jubilar, é esse ano de novo vigor para a Igreja. A Igreja celebra a cada 25 anos essa data, esse tempo. Mas quando vem o ano jubilar, é o ano em que nós, então, examinamos a consciência, fazemos o propósito de renovação de vida, conversão. A importância dele é reavivar a Igreja, reavivar a fé, é purificar a alma, que é a indulgência, né? É voltar ao estado de purificação, é reavivar a fé. Como receber a indulgência? As indulgências, então o ano santo, o passar pela porta santa concede-nos indulgência, as indulgências na Igreja. A indulgência, eu costumo dizer nessas palavras, né? A purificação da alma, voltar à pureza de alma. Mas a explicação é de outra forma. Quando nós pecamos, nos arrependemos, fazemos a confissão, o sacramento da penitência. E o padre sempre pede, concede-te uma penitência, reze uma Ave Maria, doa uma cesta básica para alguém. Esse tem um sentido. Quando pecamos, mesmo tendo confessado, fica uma mancha em nossa alma. E chamamos essa mancha, de pena temporal. E precisamos nos limpar, pagar essa pena. Então, diante dessas orações que fazemos, uma caridade, volta ao estado de pureza. E também, quando a pessoa morre, não tendo cumprido essa pena temporal, chamamos de purgatório, o tempo da purificação, para que a alma volte ao estado de purificação, ao estado de pureza. O ano santo nos concede a indulgência, ou seja, nos concede a remissão, de volta à pureza, dentro de algumas práticas. São muitas, né? A primeira delas é esse desejo do coração, de purificar-se, de renovar a fé. Então, através da confissão, através do participar da Santíssima Eucaristia, a missa, passar pela porta santa, as portas santas que o Papa abriu no Vaticano, né, a Basílica de São Pedro, as basílicas papais. Nas dioceses, há muitos lugares conhecidos como lugares jubilares, as portas santas, e também através de obras de caridade. Todas essas formas são válidas. E aí, por fim, a oração pelo Santo Padre, né? Rezar nas intenções do Santo Padre. São meios para ganharmos a indulgência. E lembrar, então, que a indulgência é se voltar ao estado de pureza de alma. Como que o senhor tem vivenciado com o seu rebanho o jubileu? Na paróquia, eu tento vivenciar com o povo sempre esse sentido da confissão, da purificação. Então, não só ano jubilar. Cobro bastante para que caminhemos na graça de Deus, que eu seja uma bênção na vida das outras pessoas, né, sendo um sinal de Deus. Isso já é um grande jubilar na vida, né? Jesus é o jubileu, Ele é a porta que nós devemos entrar, passar. Então, agora é pedido algumas iniciativas. Então, acompanhamos a abertura das portas santas na diocese, trabalhado em formações, estou montando um grupo, já montamos um grupo para fazer uma peregrinação, que também é uma das propostas do Ano Santo, que concede indulgência, o peregrinar a um lugar. E já tem um destino?
Já vamos para a Itália e Portugal, em final de outubro. Vamos em 50 pessoas da paróquia. E é muito bom, porque isso cria na gente uma expectativa, né? Agora conhecer o novo Papa, visitar o túmulo do Papa Francisco. Então são algumas iniciativas que temos feito para ganharmos também indulgências. Além dessas iniciativas, como a peregrinação, estar de braços abertos e ouvidos para o seu povo, como o senhor trabalha com a juventude? A juventude, eu sou um padre religioso, pertenço a uma ordem religiosa. E quando alguns padres moram juntos, então é dividido as tarefas, né? Você cuida desse setor na igreja. Eu costumo ter um foco sobre todas as realidades da igreja. E sempre que eu tenho oportunidade, nas missas, nos grupos, eu sempre digo da importância da presença das crianças e presença dos jovens, adolescentes e jovens na igreja. Como é preciso a gente saber acolher as pessoas mais adultas na igreja. Eu sinto assim que ficam satisfeitas com elas mesmas ali, os cabelinhos brancos já, e estão satisfeitas com elas ali. E não dói na alma não ver a presença dos jovens. E Papa Bento XVI dizia que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente da igreja. Então eu considero importante toda iniciativa que eu puder ter, para que eles estejam presentes, eu terei. Rosana, temos mais perguntas? Temos. Enquanto o padre falava sobre o ano jubilar, eu recordo aqui, o Santuário da Vida, com a posse do primeiro reitor, padre Alexandre Ferreira, no dia 15 de maio, passou a ser igreja jubilar, então local de peregrinação também. E a pergunta que eu chamo agora é da Leandra Dijan. Meu nome é Leandra, eu sou de Praia Grande, São Paulo, e minha pergunta é: qual o significado espiritual do ano jubilar? Eu fiquei feliz de saber que aqui era um lugar jubilar, tem a Porta Santa, já rezamos, participamos da missa, e é bom que todos saibam, né? O Santuário da Vida é um santuário, porque a gente vê pela TV, mas é um santuário, e que é um lugar de peregrinação, então peregrinamos da Praia Grande até aqui. E olhando para esta pergunta, cada um precisa ter dentro de si esse desejo, então não basta passar na Porta Santa, não é um ato mágico, não basta peregrinar até um lugar, é necessário ter como um desejo do seu coração de renovar-se, de converter-se, de corrigir-se em algumas coisas. Então a melhor preparação, o maior valor, a maior importância é essa, é o desejo do coração de ser uma pessoa melhor, de configurar-se mais a Cristo. É difícil, padre, se ouvir. Nós falamos em silenciar, o senhor falou em deixar o coração falar mais alto, não adianta só passar na Porta Santa, fazer alguns atos, se a gente não silenciar a cabeça, ouvir o coração e saber onde está errando, e pedir perdão e perdoar. Mas é difícil isso, padre? É uma boa pergunta, né, Ana? É muito difícil a gente silenciar e se ouvir. Na igreja a gente chama isso de exame de consciência. Por incrível que pareça, algumas pessoas se aproximam da fila da confissão dizendo que vieram para receber o sacramento. Mas não matei, não roubei, está tudo bem, não tenho pecado. Então ali a gente já percebe que a pessoa não consegue se ouvir, não consegue fazer o exame de consciência, porque dentro de nós há muita fragilidade, né? Há muita miséria. E isso a gente consegue fazer, a gente consegue reconhecer, ver através desse exame que a gente faz, quando a gente silencia, quando a gente para na presença de Deus, quando a gente conhece a graça de Deus, o amor de Deus por nós, a gente então também consegue ver que o quanto eu poderia ser melhor, né, o quanto mais eu poderia fazer. O Papa Francisco disse que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E muitas vezes eu me contento em não fazer o mal, mas e a outra parte?
Então, sim, é difícil a gente parar para se ouvir. Até o padre, né? A gente fala, aconselha, mas às vezes também a gente se depara diante de algumas coisinhas e não consegue se ouvir. Ouvir também o coração, né? A direção que Deus está dando. Olá, estamos de novo aqui no Frente a Frente de São José do Rio Preto, que hoje recebe o Padre Rogério, que veio com uma caravana direto da Praia Grande para celebrar no Santuário da Vida e também participar do Frente a Frente. Padre, o Papa Francisco nos deixou a palavra esperança. O Papa Leão assumiu com a palavra paz. O que isso tem a dizer para nós? Tem muito a dizer. Primeiro, estamos vivendo essas emoções ainda do legado do Papa Francisco, muitas boas memórias, e agora, depois que ele faleceu, começam a aparecer muitas coisas que a mídia não mostrava. De gestos, né, muito sensíveis em relação ao povo. E o último gesto dele foi aparecer, conceder a bênção. Ele morreu com o povo, no meio do povo. Então, muita sensibilidade, ele transmitiu muita esperança, a fé dele na vida eterna, a proximidade de Jesus em relação ao ser humano, à vida, especialmente aos mais pobres, aos fragilizados, os doentes. Tanto transtorno com as guerras acontecendo, né? E quantas vezes ele pediu, mas a presença dele transmitia esperança. A presença dele mostrava que ele acreditava em algo, uma luz, acreditava que esses tempos difíceis, com a nossa união, com a nossa oração, esses tempos vão passar. E de repente a eleição do novo Papa, que dá para ver claramente que está seguindo o mesmo legado, com um perfil diferente, né? O ser humano é diferente e cada um vivencia isso. A igreja continua, mas dizendo as mesmas palavras, pedindo paz. E eu me lembro do primeiro Ângelus que ele fez, domingo passado, dia do Bom Pastor, né? Ele disse, feliz por aparecer, a primeira oração dele com o povo seja em um dia tão importante, mas ele falou muito forte, guerra, nunca mais. Essa expressão é forte. Então, ele vai continuar aquilo que Papa Francisco desejou, pediu, e o objetivo, não só do Papa, mas da Igreja, é promover a paz. O que nós podemos fazer para promover a paz? Esse contexto de guerra, por não termos guerra no país, esta guerra declarada, por não termos guerra, o povo não sente muito o que está acontecendo do outro lado do mundo. Mas o Papa tem essa visão da Igreja mundial, né? Eu sou católico aqui, mas do outro lado do mundo tem católicos como nós. Tem seres humanos, tem vida, independente se católico ou não. Então a Igreja olha por todos esses lugares que hoje estão perdendo a sua dignidade por causa de questões políticas e tantas coisas. O Papa Leão entrou trazendo para nós essa esperança, a esperança de que a paz vai chegar. O senhor acha que o pontificado dele vai ser marcado, então, por um pedido de união? Sim. Um pedido de acolhida, de enxergar o próximo? Sim. A gente percebe algumas coisas. O nome Leão é alguém, e dá para ver que é um Papa muito preparado, muito preparado. Já começa ele falando todas as línguas possíveis, mas é alguém preparado também em relação ao conteúdo, em relação à visão de igreja, o encanto pela vida litúrgica. E eu penso que ele vai resgatar algumas verdades da Igreja Católica. Assim, acolhendo o ser humano, acolhendo a vida também que sofre, lutando com discursos, né, mostrando uma frente para combater injustiças,
mas ele já dá para perceber que ele vai reafirmar a doutrina católica. Começou com a primeira fala dele, Jesus Cristo é o único Salvador. E já muitas coisas sobre família, então ele vai reafirmar, por um lado, ele vai lutar pela paz, mas por outro vai criar alguns atritos com aqueles grupos que exigem que a igreja mude para que eles sejam aceitos, né? Enfim, são muitas as realidades. E para isso a gente precisa aguardar ainda, né? Não podemos dizer nada. Mas com toda certeza a gente vê assim, muita esperança, a igreja está vendo muita esperança, feliz com um futuro lindo da igreja, não sem dificuldades, né? Mas diferente, bonito. Vou chamar a jornalista Rosana para participar da nossa entrevista. Rosana, temos perguntas? Sim, nós temos a participação agora da Márcia Queiroz. Meu nome é Márcia Queiroz, sou do Canto do Forte, da Praia Grande. A minha pergunta é, qual a liturgia mais importante? Márcia, dentro da liturgia, a liturgia é a celebração do mistério pascal, a liturgia é a missa. E dentro da liturgia, dentro da missa, nós dividimos em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E não tem uma mais importante que a outra. Do mesmo modo com que eu me ajoelho diante da Eucaristia, também devo me ajoelhar diante da palavra. Então, se eu não escuto a palavra, escutar a palavra não é só né, aqui escutar, mas se eu não vivo a palavra, eu não posso me aproximar da Eucaristia. Então, a palavra é a presença real do Senhor. A missa é dividida em duas partes, mas ela é uma só. A missa é a presença real do Senhor. Então, as duas são importantes. A Eucaristia, claro, é o auge, né? É a fonte. Mas, para receber, eu preciso me sintonizar com aquilo que o Senhor pede, fala, que é a palavra. Padre Rogério, o que mais impactou o senhor na sua vida sacerdotal, o pontificado do Papa Francisco? Eu fui ordenado padre no finalzinho de Bento XVI, né? Então, enquanto seminarista, conheci Bento XVI, toda a sua história, bonita também. Depois, como padre, Papa Francisco. Vou completar 13 anos de padre em agosto, e justamente o tempo de governo do Papa Francisco. E eu sou encantado pelo Papa Francisco, sou até suspeito de falar qualquer coisa bonita sobre ele, porque sou encantado por ele. Eu também. Eu vi muita coisa bonita, muita. Os paramentos, eu não me identifico mais com os paramentos anteriores, assim, logo do início da ordenação, eu gosto do jeito dele. Depois, o modo com que ele tratou as pessoas, o modo com que ele acolheu todas as pessoas, até não foi compreendido, né, no agir dele, a simplicidade, as homilias dele. Eu leio literalmente todas as homilias, eu leio o Ângelus, tudo que ele escreveu, que ele fez, eu acompanhei e vou acompanhar ainda por muito tempo, né, porque fica na memória da gente. Sim. Então, a presença dele é um modelo de vida para mim. Se é um modelo de vida, o que o senhor tenta absorver dele para praticar com seus fiéis? Primeiro, o tempo de homilia. Ele usava palavras muito claras. A linguagem dele não tinha quem não compreendia, todos entendiam. Eu tento trazer para a minha vida a mesma coisa. Desde que eu o conheci, eu tento, faço o possível para fazer uma homilia que as pessoas compreendam. Entendam a palavra de Deus, entendam o que está sendo falado e consigam vivenciar. Tento citar exemplos, mas de um modo com que toque o coração. E ele tinha isso, ele tem, né? Porque está vivo no nosso coração. Ele pedia sempre uma igreja em saída. Sim. O que o senhor entende, como o senhor aplica essa igreja em saída? A igreja em saída é o saber ir naquelas realidades que não estão dentro da igreja.
os padres de sacristia, ele falava, né? Como a igreja precisa ter coragem de invadir os meios, as mídias sociais, de ser uma presença, mas não só aí, ir em direção às pessoas, os mais fragilizados, os enfermos, atividades que vão além desse espaço nosso católico. É muito fácil falar com você, né, sobre a nossa fé, sobre a igreja, porque nós dois somos católicos. E qualquer ambiente dentro da igreja é fácil. O difícil é entrar dentro da casa de uma família, que nem todos são católicos, que nem todos têm uma religião. Ir nas escolas, né? O maior desafio de um padre, por exemplo, é chegar até uma escola. E o Papa Francisco não tinha esse receio, né? Ele pedia que toda a igreja seja presente, mas não como a Igreja Católica Apostólica Romana, seja presença como alguém de Jesus Cristo. Você é um mensageiro de esperança, é alguém que vai e leva uma vida para onde vai. Eu entendo muito isso, é sair do nosso comodismo. Isso também vai ficar gravado, vamos repetir muito ainda, esse sair do nosso comodismo. Rosana, temos perguntas? Sim, quem participa agora com a gente é a Rosimeire. Olá, eu sou Rosimeire, de Praia Grande. Minha pergunta seria, qual dica daria para que a gente pudesse viver bem na prática o ano jubilar? Sim, Rosimeire. Na prática, na paróquia, para quem não vai fazer uma peregrinação para Roma, então nem precisa ir a Roma para vivenciar, né? Porque é o que muitos têm que... Não, como eu tinha falado antes, é o coração disposto, porque o ano jubilar é isso, é o ano da graça. É o meu coração disposto em fazer uma experiência de purificação, de reavivar a fé. Mas na prática, na igreja, então a confissão, o participar da missa, a presença, gestos de caridade, mas também, como eu não falei antes, tem mais uma opção de você peregrinar até lugares santos, como o Santuário da Vida, né? Um lugar de peregrinação. Mas em cada diocese há vários lugares que você pode ir até esse lugar. Se não tiver o padre lá para fazer a confissão, procure em outro lugar, na sua paróquia, mas visita aquele lugar nessa intenção. Essa visita vai ser para eu fazer uma oração, para participar da missa, na intenção de cumprir uma penitência, né, para me purificar dessas penas que eu tenho que ainda, né, cumprir. Pode participar de uma missa naquele local rezar pelas intenções do Santo Padre. E uma coisa que as paróquias, que cada fiel, né, Rosimeire perguntando, que os fiéis deveriam perguntar mais para o seu padre, né, o que é o ano jubilar, como tocar esse povo, uma igreja com 500 pessoas, como dizer para esse povo que este é o ano jubilar, desses 500 pessoas, quem está vivenciando o ano jubilar. Então também é uma forma, né? Aquele que conheceu o ano jubilar, que sabe que estamos, vamos tentar, o que a gente pode fazer para multiplicar essa compreensão? O senhor vê as redes sociais, as mídias sociais como aliadas para a evangelização? Qual que é a visão do senhor? O senhor costuma usá-las? A paróquia do senhor é ativa sobre isso? Como que o senhor enxerga essa globalização? Sim, eu penso que hoje é necessário. Hoje é necessário. Na paróquia, se você faz um aviso na missa, as pessoas não prestam muita atenção. Se você manda um aviso pela rede social, isso se espalha de tal maneira. Se você posta um convite, né, isso se espalha. Então, é muito importante. Então, os eventos todos da igreja. Mas eu rezo uma missa de quinta-feira, que é a missa com bênção do Santíssimo. E eu vejo a quantidade de gente que pede, a missa não é transmitida, mas a quantidade de gente que pede para que a missa seja transmitida. Ou elas mesmas pegam o celular e transmitem para um enfermo, para alguém que gostaria de receber uma bênção, para quem quer escutar a homilia do padre, para quem mora longe. Então, as mídias entram nas casas das pessoas.
Tem alguns paroquianos que não vêm a essa missa e falam, mas eu assisto, fico em casa porque tem uma adoração ao Santíssimo em tal canal que eu gosto de assistir. Então, é muito importante. Agora, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de me expor em frente a uma câmera. Olha, mas hoje o senhor se expôs para o Brasil todo e está falando muito bem. O senhor pode destravar essa vergonha, o senhor pode começar a usar as mídias sociais, pode ficar tranquilo. É um sinal. É um sinal. E as pessoas me pedem isso bastante, e até poderia usar mais, mas voltando para esse ponto central, hoje é extremamente necessário, especialmente a juventude, ela é atingida por este canal. As pessoas mais adultas até conseguem ir à comunidade, participar, mas muitas pessoas vivem a sua igreja praticamente na rede social. É o lugar dos jovens, não substitui, mas os jovens se encontram ali. Então é importante falar essa linguagem. Sim. Padre, a gente falou da igreja em saída do Papa Francisco, mais uma coincidência que o Papa Leão, um missionário, um norte-americano que fez a vida sacerdotal em missão no Peru. Sim. O senhor acha que missão também será uma linha desse pontificado do novo Papa? Sim, eu assisti um vídeo dele hoje falando que a igreja perdeu muito essa dimensão da missionariedade, de sair para outros países. E ele saiu, né, do país dele e se engajou em outro país e ficou internacional por isso. E aí ele fala da beleza, isso é uma riqueza muito grande para a pessoa que aceita viver. E aí ele partilha que ele criou um curso, ou uma formação, não lembro exatamente, que é para instruir o povo do que é ser missionário em outro país. Então eu penso que ele vai trabalhar muito essa dimensão da missionariedade, uma igreja em saída, mas adigentes, né? Indo para outros países, vai trabalhar isso também, eu imagino, entre o clero, entre os padres, bispos, esse ir para a realidade de missão. Mas como os leigos podem ser missionários? Também os leigos podem. Você falava das mídias, né? Muitos leigos também podem ter. A gente conhece assim, leigos que têm tanto conhecimento, mas fica ali na caixinha, só na formação da igreja, que poderiam ter um canal de instrução religiosa. Mas também podem ser, se alguém tem vontade, né? Nas dioceses tem, sempre o bispo prepara algumas pessoas para mandar para uma realidade no Brasil mesmo, uma realidade de missão, a gente fala, realidades que tem poucos padres, poucas lideranças. Cada diocese adotou no país uma diocese que precisa de missionários. Então a diocese envia esses missionários para ficar um tempo, trabalhar nessas realidades de missão. Na Amazônia, são muitos lugares, até para outros países, para a África, é possível. É possível ser um leigo missionário, ser um cristão missionário. Sim. E o que o senhor espera agora do pontificado do Papa Leão? Eu gostei bastante. Estamos na emoção ainda, né, de tudo que a gente está vendo e ouvindo. E também um Papa um pouco mais jovem, ainda com uma energia muito, muito grande. Eu espero isso, eu espero esse reafirmar a fé cristã através das palavras dele, né? Tem um peso muito grande, mas que ele continue o mesmo mandato do Papa Francisco, nesse sentido de acolher as realidades, acolher as pessoas, essa proximidade do povo, como tinha o Papa Francisco. Que a igreja não volte para o clericalismo, né? Que o padre muito aqui das pessoas, né? Que ele continue essa proximidade da igreja, clero e povo, caminhando juntos, somos um povo único. Padre, a gente está terminando. Deixa um recado, uma mensagem para quem acompanhou o senhor hoje. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, a toda a Rede Vida, agradeço aos que acompanham este programa, aos que acompanham o canal Rede Vida, o canal da família, e a mensagem é essa, que nós sejamos peregrinos de esperança, ou seja, a fé que eu tenho, ela pode ajudar muita gente. Simplesmente quando você fala o que Deus realizou de bom na sua vida, o quanto Deus te fortaleceu naquele momento difícil,
o quanto Deus te encheu de esperança e o quanto você também, com essa fé, pode encher a outra pessoa de esperança. Então, o que eu desejo é isso, que esse ano jubilar, os assuntos que conversamos, liturgia, que é o centro da nossa fé, e agora o Papa Leão, que tudo isso seja um conjunto para nos ajudar a sermos peregrinos de esperança. Levemos aos pouquinhos a vida daqueles que estão próximos de nós, esse crer na presença de Deus, que nos fortalece e nos ajuda a passar por momentos difíceis, sabendo que o nosso lugar não é exatamente aqui, né? Há algo esperando por nós. Muito obrigada. Adorei conhecer o senhor. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Ana. Prazer. Deus te abençoe muito nessa linda missão. Amém. Eu agradeço a você que acompanhou o Frente a Frente, ao Padre Rogério, à caravana que veio junto com ele de Praia Grande e a todos que acompanharam o Frente a Frente, a toda a nossa equipe. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau.